E aí, criançada, tudo bem? Bom, para nossa aula de geografia de hoje, a gente vai continuar com o conceito de país, nação e território. E para realizar essas atividades, a gente vai pegar o nosso caderninho de atividades, tá bom? Não vamos trabalhar o livro, a gente vai fechar e depois a gente vai começar um conteúdo novo, tá bom? Então, olha só, eu vou explicar para vocês o passo a passo das atividades. Na número 1, da página 5 do caderninho de atividades, está pedindo o seguinte: nós temos 4 frases e vocês vão ler e identificar se essa frase é relacionada a país ou nação. E aí você vai colocar a letrinha referente, P para país e N para nação. Vou dar um exemplo. A primeira frase está escrito: é definido por limites, com população e governo próprio. Então, eu já sei que essa frase, né, é referente a país. Então, eu vou colocar o Pzinho, tá? Não é para marcar X e não é para colocar número. Então prestem atenção que eu estou explicando para vocês. É para colocar P ou N. E eu já falei qual que é a primeira frase. É P de país. Na número 2 está escrito: pesquise a fotografia de uma paisagem brasileira. Pode ser uma predominância de elementos naturais ou de elementos culturais. A gente já viu também que elementos naturais é tudo aquilo que a natureza construiu, né? Árvores, animais e assim por diante. E culturais é tudo que o homem, né, construiu, de predominância do homem. Prédios, casas, asfaltos e tudo. Então pode ser de uma dessas duas paisagens. Aqui, como está pedindo uma fotografia, eu sei que nem todos têm disponibilidade de imprimir em casa. Então, quem quiser desenhar, sinta-se à vontade. Pesquise a paisagem, faça o seu desenho, mas é para pintar. E aí você vai escrever uma legenda sobre essa paisagem depois. Legenda é aquele textinho pequenininho embaixo de uma figura explicando do que se trata essa figura, tá bom? Aí vamos para a página 6. Página 6, território brasileiro. Território brasileiro, o que é? A divisão territorial, né? Ou, vamos falar assim, os estados brasileiros, certo? Então, ó, observe o mapa abaixo e faça o que se pede. Letra A, pinte o estado onde você vive da cor que preferir. Então, a cor que você quiser, azul, amarelo, verde, rosa. Você vai procurar o estado que você vive, né? E você vai pintar da cor que você escolheu. Use a mesma cor para pintar o quadrinho correspondente na legenda. Então, ó, tem a legenda aí do lado, né? É um quadrinho, ó, se vocês olharem no caderninho de vocês, um quadrinho onde está escrito o que é cada tracinho desse mapa. Aí você vai lá, vai procurar onde está o estado que você vive e vai pintar esse quadrinho. Na letra B, agora escolho um estado brasileiro que você gostaria de conhecer e pinte de uma cor diferente. Se eu usei o azul para pintar o estado onde eu vivo, eu vou usar o verde ou o amarelo, só não pode ser o azul, para pintar o estado que eu gostaria de conhecer. Tá bom? Vamos lá para a página 7. A diversidade na nação brasileira. Como a gente viu, diversidade, né, quer dizer o quê? É a quantidade de coisas existentes no nosso país. A gente viu também que nosso Brasil ele foi construído por vários povos, né? Africanos, principalmente os indígenas que viviam aqui e os portugueses que colonizaram. Então, devido a essa grande diversidade, também tem os imigrantes que vieram trabalhar após a abolição da escravatura, né? A diversidade da nossa nação brasileira ficou muito rica, com danças, comidas típicas e assim por diante. Então, nessa página 7, a gente vai trabalhar a diversidade. Então, está escrito: complete as frases com as palavras do quadro a seguir. E aí, dentro do quadro, nós temos, né, 6 palavras: árabes, imigrantes, escravizados, africanos, indígenas e portugueses. E aí nós temos 3 frases, tá? E os espaços destinados a cada uma. Então você vai completar essas frases com essas palavras que estão dentro do quadro. Não é necessário repetir palavras. É uma palavra para cada linha. Número 5. Como a diversidade cultural brasileira se manifesta no lugar onde você vive? Converse com alguém que more com você ou faça uma pesquisa para responder as perguntas a seguir. Anote suas respostas. Então você pode pedir ajuda ao papai, à mamãe, né, ou à vovó, quem estiver com a vovó. Ou se não tiver ninguém nesse momento, pode pesquisar, não tem problema, né? A diversidade cultural que se manifesta onde a gente mora, ou seja, em Angra, certo?
Procura aí diversidade cultural em Angra dos Reis que vai aparecer alguma coisa. Quem mora ali na vila residencial, né, na vila operária, faz parte de Paraty, então pode pesquisar de Paraty também, não tem problema, tá certo? Letra B. Que povos imigrantes fazem parte da história do município? Cite 3 exemplos. Também, se pesquisar, com certeza vocês vão achar, tá? Os povos imigrantes que ajudaram na formação do nosso município, ok? Vamos lá para 8. Território fronteira, né? A gente viu que o território brasileiro tem lá a sua, né, o seu entorno e tem as suas fronteiras. Né, o estado dentro do país tem os estados que fazem fronteira e fora também, né? Tem os países que fazem fronteira com o Brasil. Então, fronteira a gente sabe que é o limite do Brasil. Aqui é o Brasil, aqui é a Argentina. Então, eles estão colados. Quer dizer que aqui no meio existe uma fronteira, tá? Então, observe o mapa abaixo e faça o que se pede. No diagrama da página ao lado, encontre e circule o nome de 7 países da América do Sul. Dica: há nomes escritos de trás para frente. Então você vai procurar no diagrama, né, o nome de 7 países, tá certo? Página 9. Aí nós temos lá o diagrama com as palavrinhas, né, com o nome dos países, lembrando que são apenas 7 e alguns podem estar de trás para frente. E deixa eu te arrumar aqui. A questão 7. Agora compare o mapa a seguir com o da página 8. Então é para você comparar. Nós temos um mapa aqui e o outro, né, que passou lá na página 8. E você vai comparar os dois. Qual é a diferença que existe entre os dois? Então, ó, no ano citado no mapa, qual era a fronteira entre o Brasil e o Peru? E qual é a fronteira atualmente? Então, existem dois mapas. Um tem uma fronteira e agora tem uma fronteira atual, né? Qual é o que vocês vão ver? Qual é essa fronteira? Né? Qual que era antigamente? Qual que é agora? E você vai explicar qual é a diferença entre os dois. Ah, era um rio, tio, agora é uma ponte. Ah, era uma estrada, tio, agora é uma floresta, ou vice-versa, tá bom? Vamos lá para o próximo. E na página 10 está falando sobre globalização. Né? Globalização é toda essa tecnologia que nós temos hoje em dia, né? Tudo explicando todo o acesso que a gente tem. Então vocês vão olhar a imagem que está aí, né? E ó, com base na ilustração e no que você estudou sobre globalização, faça um X nas alternativas corretas. Então, globalização é tudo que a gente vê hoje em dia, todo o acesso que a gente tem, computador, celulares, tablets, toda essa informação que chega pra gente através da TV, do rádio, tudo isso é globalização, tá? E nós paramos por aqui, tá bom? Boa sorte e até mais.